boa tarde a todos os presentes aqui. Vamos esperar mais um minuto para começar. No que a gente começa, vou apresentando aqui a equipe. Primeiramente, meu nome é Jorge, para quem não me conhece. Eu sou gerente de vendas da Victon para o Brasil e outros países na Sudamérica. Estarei apresentando esse webinar hoje. Temos também o Marcelo Gomes, tá, que nos estará apoiando nas respostas das perguntas que teriam que ser feitas pelo Question and Ask. É um ícone que fica na parte inferior de sua tela. Também, junto com nós, temos a Heraldo Hara. Heraldo Hara, ele está em Chile, é quem faz o suporte de equipamento da Victron para toda a Latinoamérica e o Caribe. Ele também estará respondendo algumas perguntas, caso seja necessário. Me escuta bem, Heraldo, Marcelo? Sim, estou aqui. Diego, bien. Buenas tardes a todos. Estamos aqui. E se você tiver alguma pergunta, como disse o Jorge aí, acione o ícone AIQ, né? Que a gente responde aí, vai tentar responder. Tá. Sejam bem-vindos. Ok, perfeito. Bom, já temos alguns minutos para o pessoal entrar. O pessoal está entrando ainda aos poucos. Mas vamos começar aqui, que o tema é bastante extenso, temos bastantes slides, é um tema que tem muita importância para qualquer sistema fotovoltaico, ou até não sendo fotovoltaico, que tem armazenamento de energia com baterias. Esta é a série de 5 webinars, que estamos fazendo toda terça-feira, a cada 2 semanas, às 4 da tarde, onde tratamos os temas de dimensionamento, baterias, instalação e sistemas paralelos, trifásicos e bifásicos. Para quem não conseguiu assistir o último webinar, o anterior foi sobre dimensionamento, ele fica gravado, tá? No mesmo link onde vocês se inscreveram, brasil.victronenergy.com. No ícone do lado do webinar anterior, após umas 2 semanas, aparece assistir, tá? Aí, quando vocês clicam em assistir, podem também abaixar o material e a gravação do vídeo. Bom, então, vamos lá. Victron Energy. Vou fazer uma breve apresentação sobre a Victron Energy. Tá? A Victron Energy é uma empresa holandesa que tem produtos para diferentes mercados, desde o mercado naval, off-grid, automotivo, indústria, autoconsumo e telecom. Muitas vezes, quando nós pensamos em armazenamento de energia, não somente pensamos em sistemas off-grid, mas o mundo de armazenamento de energias é muito maior que sistemas isolados ou fora de rede, né? Muitas vezes, os mesmos equipamentos que a gente usa para sistemas off-grid, usa em outras áreas, né? Como aquelas que acabei de mencionar. A Victron, sendo uma empresa holandesa, é uma empresa que tem mais de 45 anos no mercado, desenvolvendo e desenhando inversores e carregadores para, inicialmente, o mercado marítimo, mas, na sequência, nós começamos a desenhar também inversores, carregadores e controladores de carga para o mercado fotovoltaico, né? Com o crescimento do mercado fotovoltaico na Europa, a Victron também começou a atuar nesse mercado. Assim, rapidamente, a Victron começou a crescer em todos os locais do mundo. Energia e necessidade de energia se tem em qualquer local do mundo, e a gente precisa levar essa energia com qualidade e eficiência. Atualmente, a Victron é líder a nível mundial em soluções de armazenamento que sejam maior qualidade e maior durabilidade.
Falando mais da Victron, a Victron é uma empresa com capital próprio, uma empresa sólida, uma empresa familiar. Nós temos uma equipe muito ágil e competente. Nosso foco em desenvolvimento e pesquisa é bem alto. Basicamente, 33% dos colaboradores que trabalham com a Victron trabalham em desenvolvimento e pesquisa, que é um número bastante impressionante. E, como comentei, 45 anos, não somente desenhando, mas sino também testando equipamentos que servem para carregar e descarregar baterias. A nossa tecnologia própria, nós dictamos as tendências no desenvolvimento de software e hardware para esse mercado. Nossa garantia é de 5 anos, né? Nós estamos muito confiantes em dar essa garantia. Essa garantia não é uma garantia comum para sistemas off-grid, geralmente são garantias menores, de 1 ano, 2 anos, mas como nós sabemos o que fazemos, conhecemos bem os seus produtos, têm sido testados em muitos tipos de condição, locais muito quentes, muito frios, podemos oferecer com muita segurança essa garantia de 5 anos, que inclusive nossa vida útil para sistemas com armazenamento é de mais de 10 anos, tá? Sistemas de armazenamento de energia são sistemas que têm que ser mais robustos. A diferença de um sistema on-grid somente trabalha durante o dia, né? Das 8 às 6 do dia, né? Um sistema de armazenamento de energia trabalha 24 horas e com amperagens muito altas. Então, é bem importante ter equipamentos robustos que suportem estas faixas altas de trabalho. Falando sobre nossos produtos, temos uma quantidade muito grande de sistemas e de equipamentos para armazenamento de energia, mais de 1.000 equipamentos, mais de 1.000 modelos, entre inversores, controladores de carga MPPT, PWM, inversores carregadores, sistemas de monitoramento, baterias, carregadores de baterias, proteções para baterias, acessórios de proteção e seccionamento. E muito mais. Tem outros equipamentos que eu não estou citando aqui, porque são muitos, né? A gente pode ter uma solução Victron, totalmente Victron, para armazenamento de energia. Onde comprar? Para quem é uma pergunta recorrente. Bom, é muito fácil, é somente ir no site da Victron, o link está aqui, victronenergy.pt, where to buy. Digitar Brasil, que aparecem todos os nossos distribuidores no Brasil, que também podem lhes auxiliar no dimensionamento e cotação de nossos equipamentos. Entrando agora no nosso tema, vamos falar primeiramente sobre alguns conceitos, algumas questões muito importantes que devemos considerar quando trabalhamos com bateria. Primeiramente, né, o que significa quando nós compramos uma bateria? A gente pega aqui um exemplo na internet. Quando compramos uma bateria estacionária, uma bateria de chumbo ácido, geralmente temos esta especificação: bateria de 100 ampere-hora, 165 ampere-hora, 150 ampere-hora. Mas é muito importante, quando nós estejamos desenhando e adquirindo uma bateria, verificar a capacidade da bateria, já seja em C20, em C10 ou em C100. É uma característica muito importante, tá? Porque se nós somente considerarmos a amperagem hora da bateria, sem considerar o C100 ou C20 ou outro código que tem aí, podemos estar comprando uma bateria que parece que tem uma capacidade maior, porém, ela provavelmente, comparado com outras baterias similares, ela tem uma capacidade menor. O que significa, então, C20 ou C100? Nesse caso, se refere ao tempo, né, em horas, em que a corrente especificada pode ser extraída da bateria, até atingir uma tensão indicada pelo fabricante, que normalmente é de 1,8
ou 1,85 volts por célula, né? Uma bateria de 12 volts, ela se divide em várias células. E essas baterias de 12 volts, né? Quando sejam descarregadas, a gente não vai descarregar até, não sei, 5 volts, né? Vai descarregar até uns 11 volts, 11,5 volts. E quando nós falamos em células, significa qual que vai ser a tensão mínima que vai ter em cada divisão da bateria. Considerando, por exemplo, que o fabricante de baterias nos passa que uma bateria dura ou tem uma especificação de 92 ampere-hora C5, significa que em 5 horas essa bateria pode descarregar 92 amperes. Outro exemplo, se eu tiver 106 ampere-hora C20, significa que em 20 horas você pode descarregar 106 amperes, né? Um último exemplo, 150 ampere-hora, 100, significa que em 100 horas você pode descarregar 150 amperes. Isto aí também tem muito a ver com a característica das baterias de chumbo ácido. Também bateria de lítio não é muito diferente, tá? Mas tem algumas particularidades. Quando a gente descarrega a bateria com uma maior ou menor corrente, a bateria tem uma maior ou menor capacidade, tá? Isso muitas vezes não sabemos disso, né? Mas eu vou mostrar um gráfico mais para frente, onde se mostra isso aí. Existe também outra nomenclatura que também tem a letra C, né? Quando nós vemos uma bateria que aparece o número atrás do número C, que significaria corrente, 5C, 1C, 0,C, 0,5C, 0,2C, etc., significa o carregamento ou descarregamento em relação à capacidade nominal da bateria, tá? Esse é um tema que, às vezes, para especificação e configuração do equipamento da bateria, é importante se considerar, tá? Porque dependendo de com quanta corrente eu carrego a bateria, eu posso ter diferentes comportamentos dos equipamentos. Por exemplo, a voltagem pode diminuir se eu aumento a corrente rapidamente ou com uma corrente muito alta, né? Então, esses términos de 5C e 1C é muito simples, é simplesmente informar para o software ou nós mesmos considerar no nosso projeto esse número para estabelecer qual vai ser a faixa de carregamento ou descarregamento. Por exemplo, numa bateria de 100 amperes, 5C significa que essa bateria vai ser descarregada ou carregada em 500 amperes. Se eu fizer em 0,05C, significa que essa bateria de 100 amperes vai ser carregada ou descarregada em 5 amperes. Depth of discharge. Esse é um termo também muito usado, né? É um termo que quem trabalha com baterias tem que se familiarizar. Profundidade de descarga em português, né? Então, basicamente, o que nós queremos fazer com isso é mostrar, ou o cliente, ou também o software nos mostrar qual que vai ser a profundidade de descarga da bateria. Se eu tenho uma profundidade de descarga de 0%, significa que a bateria está cheia. Se eu tenho uma profundidade de descarga de 60%, significa que a bateria descarregou 60%. Se eu tenho uma profundidade de descarga de 100%, significa que a bateria está vazia. Ao contrário, a depth of discharge, ou profundidade de descarga, é state of charge, o estado da carga. É o contrário, né? Se eu tenho o estado da carga de 100%, significa que a bateria está cheia. Se eu tenho um estado da carga em 0%,
significa que a bateria está vazia, né? Então, muitas vezes a gente vai encontrar o estado da carga em vez de profundidade da descarga. Uma coisa é o antônimo da outra, né? São coisas contrárias, mas no final eles vão nos informar a mesma coisa. Ciclos de carga e descarga. O que é um ciclo? Um ciclo é um evento completo de carga e descarga. Então, por exemplo, cada vez que eu carrego meu sistema de armazenamento de energia, por exemplo, com uma fonte fotovoltaica, eu vou carregar ela durante o dia até 100%. Aí, à noite, ela descarrega até 50%. Aí, durante o dia, em determinado horário, ele vai carregar novamente até 100%. Uma vez que ele cumpra esse ciclo, uma vez que ele cumpra essa descarga e carga, ele vai ter um ciclo, né? Ele vai completar um ciclo. O conceito de ciclo é muito importante porque a vida da bateria se mede em ciclos. Ou seja, normalmente o fabricante, ele nos informa, essa bateria suporta até, não sei, 1000 ciclos. Então, eu posso fazer uma estimativa de quanto tempo vai durar essa bateria. Tá? Como saber quantos ciclos ele já teve, esse sistema? Pelos sistemas de monitoramento. A Victron, nos sistemas de monitoramento, ele não vai informar o número de ciclos, mas ele vai informar os gráficos que são gerados de descarga e carga, para ter uma estimativa de quanto esta bateria vai durar. O tempo de vida útil de uma bateria depende da tecnologia e da marca. Tá? Então, depende da marca, depende da tecnologia, nós podemos ter mais ou menos ciclos. Também tem alguns outros fatores que a gente também vai mencionar para frente, que afetam o número de ciclos e a vida útil da bateria. Profundidade de descarga versus... Esse aqui está errado, desculpa, mas esse gráfico aqui, ele nos mostra, né? Aqui eu tenho diferentes tipos de bateria AGM, bateria gel, outra bateria de gel, mas outro tipo, né? Nesses gráficos, né? Diferentes cores. E esse gráfico nos mostra quantos ciclos vai ter esta bateria, né? Dependendo da profundidade de descarga. Quanto eu mais descarrego a bateria, menos essa bateria vai durar. Tá? É uma característica das baterias. Por exemplo, aqui nós vemos que se a gente descarregar a bateria até 80%, né, a gente tem até 1500 ciclos de vida, certo? Se a gente descarrega a bateria até 30%, né, a gente tem entre 4.500 ciclos de vida. Então, todo isso daí vai depender de quanto a gente descarrega a bateria, quantos ciclos a gente tenha, e o tipo de bateria que nós vamos usar também, tá? O tipo da bateria, mesmo que seja uma bateria de chumbo ácido, às vezes os fabricantes, eles modificam a química para ele durar mais ciclos. Outra relação entre a bateria e que nós temos com a bateria é com a temperatura. Tá? A temperatura, ele tem um efeito muito importante sobre a bateria. Né? Dependendo da temperatura com que esteja trabalhando a bateria, a gente tem uma capacidade de armazenamento da bateria maior ou menor. Tá? Então, esse gráfico, primeiramente, ele está nos falando assim, se minha bateria estiver a 20 graus, a capacidade, vendo esse gráfico azul, da bateria vai ser 100%. Mas se eu diminuo a temperatura, a capacidade dessa bateria vai diminuir, por questão da densidade da bateria. Mas se eu aumento a temperatura da bateria, a capacidade vai aumentar. Né? Isso é uma coisa curiosa.
conforme eu aumento a temperatura da bateria, essa bateria ela acaba tendo um pouco maior de capacidade de armazenamento, tá? Também aqui, né, do lado direito, nós temos o que já acabei de mencionar anteriormente, seria com qual corrente eu vou descarregar ou carregar a bateria, né? Dependendo da corrente com que eu descarrego ou carrego a bateria, eu vou ter uma maior capacidade de armazenamento ou uma menor capacidade de armazenamento. Quanto menor seja a corrente de descarregamento ou carregamento da bateria, a capacidade da bateria também vai aumentar, né? Por exemplo, aqui eu vejo que carregando ela pouco, com uma corrente pequena, a capacidade é maior. Carregando ou descarregando ela a 1C, a capacidade diminui, né? Então, são esses três valores, três parâmetros que também nós temos que considerar na hora de dimensionar, na hora de nós projetar um sistema com armazenamento de energia. Jorge, só um adendo aqui. O áudio, o pessoal está falando aqui que o áudio está baixo. Se pudesse aumentar um pouquinho aí. O áudio está baixo? Vamos ver. Vamos tentar falar mais alto. Está me escutando melhor, Marcelo? Eu estou escutando, né? Mas tem alguém reclamando aí que o áudio está baixo, algumas pessoas. Tá. Talvez se puder aumentar o volume aí, mas eu vou tentar falar um pouco mais alto também. Ok? Obrigado, Marcelo. Os estágios de carga de uma bateria é algo muito importante para se conhecer, tá? Uma bateria não é simplesmente eu colocar injetar uma corrente na bateria que ela vai carregar. Existem algoritmos específicos para carregamento da bateria que servem para carregar a bateria de forma adequada, tá? Os três principais, tá? Existem outros tipos de estágios de carregamento, em alguns casos pode ser até 7, os equipamentos Victron, eles conseguem ter outros e mais estágios de carregamento, mas não vamos entrar em detalhe, porque normalmente, fazendo esses três estágios, debug, absorption e flow, seria carregamento, absorção e flutuação, seria o básico para carregarmos a bateria. O que significa eu carregar a bateria em bulk? Significa que a tensão da bateria ela vai aumentando, né? A tensão com que eu vou estar carregando a bateria ela vai aumentando, mas a corrente vai se manter estável, porém ela vai se manter alta. O estágio de bulk ela termina até a bateria ter sido carregada até mais ou menos 85% da carga da bateria. Depois de que ela atingiu os 85%, o que deve ser feito, a corrente, ela precisa começar a diminuir, né, como se mostra aqui no gráfico, e a tensão vai se manter estável. Aí nos centramos na parte de absorção, tá? A gente vai na absorção até carregar a bateria a 100%. Depois, nós temos que fazer ter uma carga, seja assim, de manutenção, que a gente chama de flutuação. Que quando a carga já está 100%, né? E a gente precisa somente injetar uma pequena corrente na bateria e manter uma voltagem estável. Então, nesse estágio de flutuação, a tensão ela diminui um pouco em relação ao estágio de absorção e a corrente ela é mais ou menos 4% da capacidade da bateria. Existe também tem algumas assim regras, não regras, mas alguns conselhos
que nós damos para fazer um parâmetro inicial das baterias, tá? Uma desses conselhos seria a máxima corrente de carga. Imagine que eu tenho uma bateria pequena, de carro, por exemplo, né? Não que bateria de carro se use para sistemas de armazenamento de energia como deste tipo, mas imagine que eu injeto uma amperagem de 200 amperes numa pequena bateria. Essa amperagem muito alta, né, como qualquer cabo, qualquer equipamento eletrônico, ele pode chegar a destruir a bateria ou pode chegar a danificar a bateria, né? Então, qual que seria a máxima corrente de carga com a qual eu posso injetar uma bateria, né? Bom, de forma geral, a corrente máxima de carga para uma bateria de chumbo ácido, para a tecnologia de chumbo ácido, não deve passar de 20%. E para uma bateria de lítio, de 50%. Ou seja, uma bateria de lítio, ele permite passar até uns 50% de corrente respeito à corrente, à capacidade nominal da bateria de lítio. Exemplo, uma bateria de chumbo ácido de 100 ampere-hora não pode ter uma carga máxima maior de 20 amperes. Mas se fosse de lítio, é de 50 amperes. Mas a gente sempre pede para verificar com o fabricante. Às vezes o fabricante, ele permite mais, às vezes ele permite menos. Mas é um parâmetro inicial. Toda bateria tem perdas, tá? Eu falei um pouco mais sobre isso no programa anterior, mas não existe nada, nenhum tipo de transformação de energia que não tenha uma perda. Pode ser pequena, mas tem, tá? Uma bateria de chumbo ácido, ele tem uma perda, ele tem uma eficiência entre 75% e 85%, tá? Então, 15% até 25% da energia eu vou perder, tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma reação química no chumbo ácido, são emitidos gases, é emitido calor, tá? E a reação química também não é 100% eficiente. Então, essa conversão de energia para carregar uma bateria de chumbo ácido nos leva a uma perda de eficiência. No caso do chumbo ácido, entre 75% e 85% de eficiência. A eficiência da bateria de lítio é maior, tá? Também tem liberação de calor, a reação química também tem um pouco de perda. Gás não é liberado pela bateria de lítio. E, em base a esses valores, nós podemos falar que a bateria de lítio tem uma eficiência entre 95% e 99%. Falar um pouco mais de bateria de chumbo ácido é a tecnologia, eu acho que provavelmente mais comum, né, com sistemas de armazenamento. A tecnologia de chumbo ácido é mais fácil de achar, ele também é mais barata. Primeiramente, nós conhecemos as baterias de monobloco abertas, que são tipo baterias que você pode fazer colocar água, elas são abertas no sentido que você consiga dar uma manutenção nas baterias, tá? São as baterias que normalmente são usadas em carros. Mas também temos as baterias de monobloco fechadas, ou seja, não tem nenhum tipo de manutenção, elas são normalmente fechadas. Existem as de monobloco fechadas do tipo AGM, que tem tipo um pedaço de fibra de vidro molhada dentro delas, em cada uma das células. E também temos as de monobloco fechadas de gel. Tem uma diferença importante entre uma bateria de gel e uma bateria AGM, que é Absorbent Glass Mat. A diferença é que a bateria AGM ela permite cargas e descargas maiores, tá? Correntes maiores de carga ou descarga. A de gel não. A de gel não. A de gel a corrente de carga ou descarga é menor em comparação
da bateria AGM. Então, dependendo, por exemplo, se a gente usa motores, seria talvez mais interessante usar as baterias de AGM. A bateria de carvão é uma bateria de chumbo ácido, ela vai ser uma bateria dopada. Uma bateria que se ele insere carvão para ele ter uma vida útil maior. Tá? Então, as baterias de carvão têm uma vida útil, geralmente uma vida útil maior que uma bateria de gel ou AGM. Temos também as baterias que a gente chama de UPCV, tá? Que são de gel. São baterias que normalmente têm voltagem de 2 volts e elas são usadas para projetos maiores, né? Projetos já mais comerciais. Para projetos comerciais de grande porte, é muito difícil achar, ou não deveria ser achado, né? Baterias como as estacionárias, porque poder baterias infinitas até pode, né? É tecnicamente possível, mas é praticamente muito ruim ter muita bateria estacionária, por algumas coisas que a gente vai mostrar mais para frente também, tá? Então, para esse tipo de aplicações de chumbo ácido, onde tem os sistemas de maior porte, com maior armazenamento de energia, nós usamos bateria OPCV, que é uma bateria tubular fechada, ou uma bateria OPCS, que é uma bateria tubular líquida e aberta, ou seja, eu tenho acesso ao líquido dele e de vez em quando eu tenho que repor o líquido que tem na bateria. A temperatura também é muito importante considerar quando temos sistemas de armazenamento de energia, como eu já comentei, porque além de ter um efeito sobre a capacidade do banco de baterias, ele tem um efeito também sobre a vida útil da bateria, né? Uma bateria que está, por exemplo, a 20 graus, pode ter uma vida útil de 7 a 10 anos. E uma bateria que tem uma temperatura média de 40 graus, ela vai ter uma vida útil de 2 anos. A gente vê como realmente aumentar 10 graus, né, a temperatura, ele tem um efeito bem considerável na vida útil das baterias. A vida útil de uma bateria de chumbo ácido se reduz pela metade para cada 10 graus de aumento na temperatura. Tá? Isso aqui não é uma lei, mas novamente é algo a ser considerado de forma geral. Tá? Então, muito importante também ter sistemas com armazenamento de energia locais onde estejam bem ventilados. Você tem escutado falar muito sobre baterias de lítio, né? A bateria de lítio eu vejo como a bateria do presente e do futuro. Claro, ele tem um custo maior, mas em função do desenvolvimento de carros elétricos, a bateria de lítio cada vez tem preços melhores e tecnologias que permitem um maior grau de armazenamento, etc. A bateria de lítio ele está composto por lítio, que é um material alcalino que reage com a água. A maior reserva de lítio está na Bolívia, tem tipo um deserto de sal, onde é extraído o lítio. E ele fica precisamente embaixo dos depósitos de sal, né? É extraído o metal e com esse metal são criadas baterias de lítio. Existem dois tipos básicos nos celulares, geralmente tem baterias de lítio, tá? Mas não é a mesma bateria, o tipo de lítio que nós usamos numa bateria fotovoltaica, uma bateria para armazenamento de energia. Eles usam baterias de polímero de lítio, tá? E dentro das tecnologias de lítio, né, usadas em sistemas de armazenamento de energia, temos vários tipos, né? De lithium iron phosphate, lithium manganese oxide. Temos 5 principais, que seriam essas daqui. Geralmente, para sistemas de armazenamento de energia comerciais,
se usa a tecnologia de lítio fosfato, que é esse primeiro aqui. Uma bateria de lítio, quando a gente pega uma bateria estacionária, a gente abre essa bateria, não sei se vocês chegaram a abrir alguma bateria, até não deveria, porque abrir uma bateria, mas ele é simplesmente um líquido, né? São várias células separadas por um ferrinho, e não tem mais nada, né? Uma bateria de lítio tem sim. Uma bateria de lítio são consideradas baterias, vão ser inteligentes, tá? Essa é uma bateria aberta, inclusive essa é uma bateria da Victron, onde a gente tem diferentes células, cada uma de 3,2 volts. Eles têm um sistema de proteção e informação acoplados a cada uma das baterias, que se encarga de balancear, né, a voltagem entre cada uma das células, né? Mas, além dessa eletrônica que normalmente se encontra dentro da bateria de lítio, e também depende muito do fabricante, a gente tem outro componente muito importante que se chama BMS. BMS significa Battery Management System, Sistema de Gerenciamento de Bateria. Esse sistema de gerenciamento de bateria normalmente se usa como uma comunicação para a bateria de lítio se comunicar com os inversores, controladores de carga ou qualquer equipamento que esteja carregando ou descarregando a bateria. Aqui do lado esquerdo nós temos um esquema, onde nós temos uma bateria de lítio, um BMS externo e um inversor, tá? Então, é importante que, nesse caso, nesse tipo de baterias de lítio, consideremos usar um BMS que se comunique com nossos inversores. Por quê? Se fosse uma bateria de lítio da Victron, é simples, mas se são outras marcas, a gente tem homologação com outras marcas que fazem essa comunicação, mas se fosse uma marca que não consiga se comunicar com os inversores da Victron, o que pode acontecer é que a carga ou descarga da bateria possa não estar sendo feita de forma adequada, porque um não se entende com o outro, né? Um fala chinês e outro fala holandês. Então, se eles não conseguem fazer a tradução dos dados da bateria de lítio, nós podemos acabar danificando essa bateria de lítio, ou a vida útil da bateria de lítio pode diminuir. O BMS é um termo muito comum, né, que precisa ser sempre considerado quando se instalam equipamentos com baterias de lítio. Esse aqui seria, por exemplo, um exemplo de uma bateria de lítio já fechada, nesse caso da Victron. Nesse caso ele tem Bluetooth, eu consigo me conectar com a bateria de lítio no celular e saber qual é o estado da carga da bateria, a voltagem, etc. Tem algumas restrições quanto ao número de baterias de lítio que eu coloco em série ou em paralelo. Cada fabricante é diferente. No caso de nossas baterias, posso colocar até 4 em série e até 5 bancos em paralelo. E o banco de baterias máximo que eu consigo colocar é de 1.500 ampere-hora e 48 volts DC. Vemos que, nesse caso, os ciclos de vida útil da bateria de lítio já chegam até 5.000 ciclos, né? 5.000 ciclos, não sei, pode representar vários anos, né? Usando essa bateria de lítio. Nesse caso, para essa bateria de lítio, precisamos do BMS externo, né? Ou às vezes o BMS não fica externo, às vezes ele fica dentro da bateria, mas a forma de se usar é o mesmo, né? Precisa ter a interface de comunicação com os equipamentos que carregam ou descarregam essa bateria. Existe baterias de lítio, como essa aqui também é da Victron,
que funciona como uma bateria estacionária. Não precisa de BMS, não precisa de comunicação com os inversores, mas esse tipo de solução geralmente é somente usado para sistemas pequenos, tá? Porque essas baterias não se podem geralmente colocar em série ou em paralelo. Simplesmente chega como uma bateria de lítio, né? Como se fosse uma bateria estacionária, conecto com os equipamentos, com os inversores da Victron, com os controladores de carga, e ela vai funcionar. É mais fácil de instalar, claro, não precisa outros componentes, mas esse tipo de solução é somente para soluções pequenas, por exemplo, para, não sei, iluminação pública, para cargas pequenas, etc. Mas também é uma opção viável que muitas vezes nos ajuda a ter sistemas mais simples instalados. Como comentei, a conexão em série para este tipo de bateria não é permitida e também é permitida para soluções para conexões em paralelo. Essa bateria aqui pode chegar até 7.000 ciclos. Falamos sobre a bateria de lítio, falamos sobre a bateria de chumbo ácido, coloquei plomo, está espanhol, desculpe, mas seria chumbo ácido. Vamos comparar um com o outro, né? Porque usar lítio, porque usar chumbo ácido, né? Às vezes a gente não teve ainda a oportunidade de trabalhar com lítio, então vamos fazer uma comparação entre um e outro. O chumbo ácido a gente conseguia descarregar até 50% a 70%. Mais do que isso pode danificar a bateria. O lítio a gente conseguia descarregar até 80% ou até 100%. Né? Consigo ter descargas muito maiores. Né? Então, já tem aqui uma vantagem da bateria de lítio, né? Eu consigo descarregar mais, aproveitar ela mais. Uma bateria de chumbo ácido tem um rendimento médio de 75%, desde que ela está vazia até ela estar cheia. Mas ele tem um rendimento durante a fase de bulk, de carregamento, de 95%. Então, a eficiência da bateria de chumbo ácido, ela também depende de como ela esteja sendo carregada e em que momento ela esteja de carga essa bateria de chumbo ácido, né? No começo ela é muito eficiente, 95%, mas nos últimos estágios de carregamento, ela pode ter uma eficiência de somente 5%. Tá? Então, uma bateria de lítio, ela tem sempre uma eficiência em torno de 98%. Não importa o estágio da carga, o estágio de carregamento da bateria de lítio. Fazendo um exemplo, né? Se eu tiver um gerador a diesel carregando um sistema de baterias e eu estiver usando chumbo ácido, né? Nesse primeiro exemplo, o total consumido de combustível seria de 23 litros e demoraria 5,4 horas para carregar essa bateria. Usando lítio, eu usaria 12 litros de combustível de diesel e eu carregaria essa bateria em 1,4 horas, né? Então, a gente vê uma diferença importante também, considerando outros equipamentos, que não precisamente ser um gerador a diesel, mas também pode ser um sistema fotovoltaico, que são usados para carregar as baterias, né? Eu vou usar mais diesel, no caso, nesse exemplo, se estiver usando uma bateria de chumbo ácido, e também vou precisar usar mais tempo o gerador, né, para poder carregar essa bateria. Essa é uma diferença de vida útil, né, entre as baterias de chumbo ácido, que, como já falei, são diferentes tecnologias de carvão, gel, AGM, PCD, e o lítio, né? O lítio, ele facilmente pode chegar a 5.000 ciclos. Uma bateria de AGM talvez somente chegue a 600 ciclos, a 50% de descarga, né? Então, será umas 8 vezes mais, né? Se a gente compara com uma tecnologia que é usada no dia a dia, que seria uma tecnologia
do AGM, né? Onde somente tenho 600 ciclos, que comparado com uma bateria de lítio, seria 5.000 ciclos, uma vida útil da bateria de lítio muito maior. Também o lítio, ele consegue armazenar mais watts-hora por quilograma. Ou seja, eu consigo ter uma maior densidade energética dentro do mesmo peso em comparação de uma bateria de chumbo ácido. Isso tem vários benefícios, né? Por exemplo, vou precisar menos baterias de lítio e também menos espaço, né? Então, às vezes não tem muito espaço, por exemplo, no caso do motorhome, e uma bateria de lítio às vezes se torna a única solução viável para ter todo este consumo de energia que eu preciso num pequeno espaço. As baterias de lítio não produzem gás, podem estar localizadas no mesmo compartimento que o equipamento eletrônico, porque se eles não liberam gás, não chegam a afetar os equipamentos eletrônicos. Se eu colocasse dentro de um gabinete fechado, por exemplo, não há necessidade de tirar o ar da sala da bateria de lítio, ou ser bem ventilado. Ele tem menos manutenção, não causa fumaça corrosiva. Esse é um exemplo, um cálculo que fiz já há uns 2 anos atrás, provavelmente está desatualizado, mas ele serve, né? Tipo, para o propósito deste webinar, que seria basicamente quanto custaria, né? Eu adquirir uma bateria de lítio e uma bateria estacionária com a mesma quantidade de armazenamento de energia. Uma bateria de lítio não custa R$15.000. Uma bateria de estacionária me custa R$2.400. Ele tem a mesma quantidade de bateria de energia armazenada. É claro que se a gente apresenta esse orçamento para o cliente, ele vai se assustar, né? Falar 15.000, 2.400. Se for só pelo preço, a gente sabe que a bateria estacionária vai ganhar. Mas se eu fizer o cálculo para ele de quanto me custa o ciclo, quanto ele estaria gastando cada vez que a bateria carrega, descarrega e carrega novamente, uma bateria de lítio tem um custo, novamente se você ter atualizado, de R$3. E uma bateria estacionária teria um custo de R$4. Então, a longo prazo, a bateria estacionária ela acaba perdendo para a bateria de lítio. Porque a bateria de lítio, a longo prazo, ela tem um menor custo. Claro que no final depende da quantidade de dinheiro ou investimento inicial que possa dispor o cliente, né? Às vezes para ele entende, né, que o custo do ciclo da bateria de lítio é menor, né? Mas R$15.000 talvez pode ser muito mais do que isso, seja um investimento muito grande. Conexões de instalação. Como falei no webinar anterior, se eu tenho baterias em série ou se eu tenho baterias em paralelo, se eu tenho baterias em série, eu vou aumentar a voltagem das baterias, né? Eu coloco duas baterias em série de 12 volts, eu vou ter uma bateria, um banco de baterias de 24 volts. Se eu tivesse 4 baterias em série de 12 volts, eu vou ter um banco de baterias de 48 volts. E se eu colocar as baterias em paralelo, eu não vou aumentar a voltagem, mas vou aumentar os ampere-hora do sistema, né? Como mostra o diagrama aqui. Que eu tenho um sistema de 12 volts, 200 amperes. Se as baterias estivessem em paralelo, 4 baterias em paralelo, eu vou ter um sistema de 12 volts, 800 ampere-hora. Como eu falei e expliquei melhor no webinar anterior, isso é muito importante para dimensionar o sistema, para projetar o sistema e para inserir os dados corretos no sistema de configuração da Victron. Agora que nós sabemos, né? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem uma bateria só. A gente tem várias baterias em série e várias baterias em paralelo. Existem formas adequadas de se instalar esses sistemas em série ou em paralelo. A gente vai falar em mais detalhe no próximo webinar de como se instalar um sistema
fotovoltaico com armazenamento de energia. Mas, geralmente, quando nós vemos esse tipo de instalação, a gente vê este tipo de conexão, né? Onde a entrada do positivo e do negativo estão todas feitas na primeira bateria. Isso aqui vai funcionar, mas não é ideal, tá? Porque ele vai criar, gera diferentes correntes em cada uma das baterias. E, no final, essas diferentes correntes, elas vão gerar um desbalanceamento das baterias. Também o desbalanceamento das baterias e a diferente voltagem que se possa ter em diferentes baterias, ela é gerada por causa da resistência dos cabos, dos terminais, da bateria e dos parafusos, né? Como instalar adequadamente um sistema? Aqui a gente está dando alguns exemplos, né? Então, como eu já comentei para vocês, esse aqui não seria ideal, né? Depois de um tempo, essa bateria vai ter uma voltagem diferente do que a última bateria aqui. Esses são alguns conselhos, tá? Temos aqui uma forma de conectar diagonal, em poste, ou com busbar, com barramentos de distribuição, tá? É importante que todos os equipamentos, os cabos, desculpem, eles têm a mesma bitola e a mesma longitude, tá? O mesmo comprimento, porque senão também pode ter desbalanceamento nas baterias. Aqui vemos como, para representar esquematicamente, parece que o comprimento desse cabo é o mesmo, mas o comprimento desse cabo deveria ser igual do que o preto, tá? Precisamente para seguir essa regra aqui, que todos os cabos devem ter a mesma bitola e comprimento. Tudo isso em função das diferentes resistências que nós podemos encontrar num cabo de 1 metro ou num cabo de 2 metros. A resistência do cabo é diferente dependendo do comprimento do cabo. Esses são exemplos práticos de como fazer a distribuição da energia, né? Com barramento de cobre, né? Aqui vemos diferentes topologias e formas de se criar barramentos de cobre. Aqui temos também um exemplo de como foi conectada uma bateria corretamente, tá? Ligando a primeira bateria no positivo e a última bateria no negativo, tá? Aqui temos o esquema do lado direito e aqui do lado esquerdo a instalação. Formas incorretas, esse daqui, como eu já comentei, não é para colocar nos primeiros bancos de bateria, tá? Entrada a positivo que vai para a instalação e o negativo que vai para a instalação. A gente tem que fazer esse X, né? Sempre da primeira para a última, tá? Então, esse é um exemplo de um sistema que funciona, mas provavelmente no futuro tenha desbalanceamento de baterias. Outro exemplo, né, de uma instalação real, onde também, novamente, a forma em que foi interligado o equipamento não está sendo feito de forma adequada. E deixo essa imagem aqui, só para fazer a pergunta para vocês, eu não vou responder. Se esse banco de baterias, vocês acreditam que está corretamente instalado ou não? Está tudo certo ou não? Uma regra, ou também um conselho que nós damos, é não instalar mais de 3 baterias em paralelo de chumbo ácido, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho 6 baterias em paralelo. Isso estaria correto? Funciona? Funciona sim. A gente recomenda fazer isso? Não, porque
pode dar bastante problema de desbalanceamento de bateria. E precisamente falando sobre desbalanceamento, a gente usa alguns acessórios para poder balancear esta bateria. Tá? Entre esses acessórios estão o Battery Balancer. As células da bateria nunca são idênticas, ou seja, tipo, igual um sistema fotovoltaico. Uma placa, ele tem um mismatch, ele tem uma característica um pouquinho diferente uma da outra. Em bateria também acontece a mesma coisa, não existem baterias idênticas, né? Como não existem baterias idênticas, de vez em quando nós temos que balancear as baterias. Quanto mais baterias eu tenha, fica mais difícil balancear esse banco de baterias. Para diminuir o desbalanceamento das baterias, se recomenda fazer regularmente equalizações, tá? E a equalização somente funciona com uma bateria já carregada. O Battery Balancer, que também já mencionei, acabei de mencionar, ele seria um equipamento da Victron, que basicamente ele faz o quê? Ele detecta qualquer voltagem em cada uma das baterias e vai abrindo ou fechando o fluxo da corrente para poder equilibrar a voltagem entre cada um dos bancos, entre cada uma das baterias no banco de baterias. Ele também serve, né, além de fazer o balanceamento das baterias, para detectar diferenças no estado de carga das baterias e equilibrá-las, como eu comentei. Mas também, mais tarde, né, quando essas baterias estão funcionando, né, quando uma bateria é nova, mesmo sendo nova, elas não são iguais. Então, no começo, a gente já precisa fazer um equilíbrio dessas baterias. E mais tarde, as baterias começam a se desequilibrar e esses battery balancer, eles são capazes de soltar alarmes, né? Caso o sistema não esteja conseguindo balancear a bateria, ele vai soltar alarmes para o cliente ou para o integrador ou instalador tomar fazer alguma solução, né? Tomar alguma providência, trocar o banco de baterias, fazer talvez uma equalização, não sei, tem que ser consideradas diferentes formas de tentar balancear novamente essas baterias. Esse seria um esquema de balanceamento para um banco de baterias em 48 volts. Tá? Nesse caso, tem que ser usados 3 battery balancing. Outro acessório interessante para as baterias são os monitores de bateria. Às vezes, eu somente preciso monitorar uma bateria. Um BMV, que como a gente chama os monitores de bateria da Victron, tem vários modelos, ele indica o status da bateria, né? A voltagem, a amperagem, o estado da carga, enfim, a temperatura, os parâmetros principais da bateria vão aparecer aí. Ele tem um shunt, tá? Que seria esse aqui, que seria o shunt de comunicação da bateria com o display do VMV. O que vem, ele tem 500 amperes, mas tem shunts de tamanhos maiores, de 1000 amperes, de 2000 amperes, de 6000 amperes, dependendo do tamanho e da amperagem que passa pelo banco de baterias. Para a bateria de chumbo ácido, é importante ter um monitor de bateria. É interessante, não é obrigatório, mas é interessante você ter, porque ele nos dá uma melhor qualidade de medição das baterias de chumbo ácido. Com lítio não é necessário, tá? A gente pode dispensar desse monitor de bateria quando você usa lítio. Ele também gera alarmes e também é capaz de ligar relés para criar um sinal para controlar, por exemplo, um grupo gerador. Então, a partir desse monitor de bateria, como eu sei a voltagem da bateria, ele tem relés que eles fecham ou abrem conforme a programação que nós podemos encontrar no sistema de configuração da Victron, que nós chamamos de Victron Connect. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, a partir de 24, 23 volts, ele tem que ligar o gerador a diesel, ele fecha o relé,
o gerador a diesel vai entender que quando fecha o relé, ele precisa ser ligado, ele vai ligar e em determinado momento, quando a voltagem da bateria volta a subir, o relé vai abrir e quando o relé abra, o gerador a diesel vai desligar. Tá? Então, também a gente está para criar esse tipo de automações com o VMV. O VMV também nos permite saber o midpoint, ou seja, para saber se uma bateria está balanceada ou desbalanceada, esse midpoint monitoring nos ajuda para ter uma média em volts ou porcentagem de defasagem entre cada uma das baterias. Se eu tenho um desbalanceamento, posso danificar o banco de baterias, né? Então, é importante sempre ter essas baterias de chumbo ácido balanceadas. O uso de barramentos de distribuição também é muito importante, usar barramentos de distribuição. Vamos falar mais sobre isso, sobre instalações, né? nos próximos webinars também. Por enquanto, o que eu quero mostrar é isso, que entre os equipamentos e as baterias, especialmente para sistemas de médio porte, grande porte, é importante e interessante usar sistemas, barramentos de distribuição de energia, que, além de bem projetados, devem ser bem dimensionados e bem fabricados, né? Existem alguns equipamentos da Victron, né, que fazem essa função. A gente vende tanto porta-fusíveis como fusíveis e barramentos em corrente contínua, precisamente para fazer a distribuição dessa energia das baterias para as cargas ou para os inversores. Também podem ser usados entre os controladores de carga e as baterias. Existem alguns produtos que incorporam, os barramentos e os BMV, os sistemas de monitoramento. Basicamente, a gente tem o que aqui? A gente tem um sistema de distribuição de energia, onde eu posso ter um ou vários fusíveis, e ao mesmo tempo eu consigo distribuir cada um dos cabos dos equipamentos, e também eu tenho um VMV, um sistema de monitoramento da bateria, para captar os dados e enviar esses dados para um sistema de monitoramento remoto, né? Isso aqui é um exemplo de como são usados esses produtos, que se chamam de distribuidores Links, tá? Esse aqui é o exemplo da interligação, né? Onde eu tenho a distribuição dos equipamentos, das baterias, que vem da bateria, passam por um sistema de monitoramento e depois são distribuídos para cada um dos inversores. Layout, né? Importante não deixar as baterias debaixo dos equipamentos eletrônicos, porque, como eu já falei, eles liberam gás. E se libera gás, o que acontece? Eles podem danificar não somente o equipamento da Victron, sino qualquer outro equipamento eletrônico. Então, sempre é bom deixar uma distância entre os equipamentos eletrônicos e a bateria e nunca deixar embaixo. Para melhorar a ventilação das baterias, é importante deixar distâncias, né? Então, não deixem as baterias grudadas uma com a outra, né? É interessante, também importante, deixar elas em cima de algum pecinho, para não ficar exatamente em cima do chão, para melhorar a ventilação. Que daí a ventilação entra por baixo e consiga subir para ventilar as baterias. Então, sempre interessante deixar um bom espaçamento entre as baterias e também não deixar elas totalmente no chão. Não é recomendado também colocar as baterias nas áreas externas,
Primeiro porque eles, até onde eu sei, não tem nenhum grau de proteção para chuva e outro tipo de, de coisas que podem vir do ambiente. E também, se eles ficam na áreas externas, eles vão pegar sol, né? E se pegar sol, ele vai aumentar a temperatura da bateria. E como já falei, se a bateria trabalha numa temperatura maior, ele também vai ter uma perda de eficiência e também uma diminuição no tempo de vida útil da bateria. Outras dicas, às vezes parecem coisas um pouco óbvias, mas é bom falar novamente. Não podemos misturar diferentes tipos de bateria. Eu não posso colocar uma bateria de gel com AGM. Tá? Também não é recomendado misturar marcas diferentes, mesmo sendo de gel, mesmo sendo a mesma amperagem hora, não é bom misturar, tá? Porque não são exatamente iguais. E também não misture com capacidades diferentes, né? Então, tipo, não podemos misturar uma bateria de 100 amperes hora com uma bateria de 200 amperes hora. Também não misture baterias velhas com baterias novas. O cabeado deve ser bem organizado, simples e marcados adequadamente. Aqui já tem uma bateria de diferente marca, né? E também, tipo assim, não me parece que esse sistema, esse cabeado esteja adequado, né? Vemos aqui que tem 2 cabos chegando. É importante organizar os cabos, marcar os cabos. Lembrem que tem que ter o mesmo comprimento, não exatamente igual, né? Mas parecido, a mesma bitola. Isso é muito importante para cuidar das suas baterias. Como diminuir a vida útil de uma bateria? Bom, a vida útil de uma bateria é menor quando a carga da bateria é suficiente, o carregamento é realizado com tensão excessivamente alta, ou seja, os parâmetros de tensão de carga estão mal inseridos, o tempo de absorção é muito longo ou não é suficiente, quando eu descargo essa bateria profundamente, especialmente com chumbo ácido, às vezes a bateria não volta. Descarregamento que eu faço downloads, mas é descarregamento muito rápido, né? Tirar uma amperagem muito alta da bateria, por exemplo, em correntes de partidas de motores, e altas temperaturas de trabalho. Dica: considere instalar o chumbo ácido inicialmente, quando faço o custo do sistema. A gente sabe que às vezes o lítio fica inviável, pode ser usado chumbo ácido no começo. Daqui uns 3 ou 5 anos, quando o cliente perceba que esse equipamento, essa bateria de chumbo ácido vai ter que ser reemplaçada a cada 3, 2, 5 anos, ofereça ao cliente o lítio, né? O lítio cada vez está diminuindo mais de preço, provavelmente daqui a 3, 5 anos vai ser ainda mais barato. Todos os equipamentos Evicton podem trabalhar com chumbo ácido ou lítio, ou seja, se eu for fazer um upgrade, uma melhoria do sistema no futuro, eu posso colocar lítio no futuro também. Vamos falar sobre treinamento, outros treinamentos que nós ofertamos. Para o mercado brasileiro, a gente tem aqui alguns treinamentos que têm sido gravados. Essa série de 5 webinars também estão gravados. O webinar anterior sobre dimensionamento já está gravado, já está disponível. Dentro do Victron Professional, nesse link aqui, existem cursos EAD tem também com legenda em português, para vocês fazer algum curso referente a outros temas que talvez a gente não está dando nessa série de webinars. Por exemplo, sobre geradores a diesel com sistemas de armazenamento de energia, né? Então, é grátis, é simples, recebem até um diploma no final do curso, dos cursos EAD. Eu recomendo sempre muito entrar no Victron Professional e fazer o cadastro. Existe um livro que tem bastante imagem,
sobre não somente como se fazer a instalação, também sobre teoria de sistemas de armazenamento. Ele é muito recomendado, pode ser baixado gratuitamente. Ele não tem em português, tá? Mas tem em inglês e em espanhol, tá? Então, dá para entender. Usar o Google Translator, né? Talvez ajude também. Esse foi o segundo webinar. Os próximos webinars vamos falar sobre instalação, teoria e criação, depois também sobre instalação, mas sobre comunicação, terra, corrosão galvânica, layout, e, finalmente, sobre sistemas paralelos, bifásicos e trifásicos. Quem já se inscreveu vai recebendo as notificações, né, sobre os próximos webinars. Nos siga nas redes sociais, a gente vai fazer vários vídeos sobre como instalar sistemas. Inclusive, eu vou instalar na minha casa um sistema de armazenamento de energia com o Victron. Vai ser um sistema muito interessante, que ele também tem inversor on-grid junto. Ele faz grid zero, enfim, vamos fazer várias coisas. Todos esses vídeos e outros vídeos vão estar disponíveis no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, inclusive na nossa página de Victron Energy Brasil. Fora o Victron Energy Mundial, que também temos as páginas. Onde comprar? Novamente, entrar em Where to Buy, victronenergy.pt, e meu contato. Tem também meu LinkedIn, quem tiver LinkedIn pode me adicionar, podemos conversar por aí também. Tem meu e-mail, jorge.artista@victroenergy.com. E é isso. Muito obrigado pela assistência. Não sei se tem alguma pergunta, Marcelo, algum comentário. Marcelo, está por aí? Jorge, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. O Felipe aqui fez uma pergunta se existe no mercado solar bateria semelhante àquelas utilizadas nos carros elétricos. A bateria de lítio solar, muitas vezes, é a mesma que é usada no carro elétrico. Porque o carro elétrico ele tem uma determinada autonomia, não sei, 300 quilômetros, para falar um valor. Quando essa bateria de lítio não consegue, você não vai querer andar com uma bateria de lítio que só te leva até 100 quilômetros, né? Você vai ficar fastidiado de ter que carregar a bateria o tempo inteiro. Muitas vezes essa bateria automotiva é reciclada e usada nas baterias de lítio comuns, nas baterias de lítio solares. Então, sim, já é feito e é uma prática comum. Eu tenho uma pergunta aqui do Aledier, eu acho que é esse o nome, me perdoe se eu estiver pronunciando errado, mas ele disse que não recebeu aí o curso passado, a videoaula. Aí o que ele faz? É só entrar no brasil.victroenergy.com que aparece. Vai aparecer, né, de lá do webinar anterior, aparece assistir. É só clicar lá, que já aparece o vídeo, e para baixar o material, é só colocar seus dados, que você pode fazer o download do material, tá? O curso anterior já está disponível. Tá bem. O Vinícius Grande aqui, ele falou, ele disse que, é a última pergunta até, né? Ele disse aqui que já tem um sistema Gridtie já instalado, e ele queria saber se consegue adaptar esse inversor com um banco de baterias aí, da Victron. Sim, pode fazer, pode me mandar um e-mail, o e-mail está aparecendo aí, e eu mando para ele o webinar, onde a gente fala sobre isso. Que é assim, um tema bem extenso, a gente pode falar um webinar inteiro só sobre isso, né? A gente já fez isso, mas eu mando com prazer o webinar para você dar uma olhada. Pronto, essa é a última pergunta. Já terminou as perguntas. Bom, tudo bem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marcelo, pelo apoio. Muito obrigado, Aldo, também. Novamente, faço o convite de nos acompanhar nas redes sociais, onde também nós estaremos compartilhando muito mais conteúdo sobre a Victron, sobre o sistema de armazenamento, e esperamos vocês nos próximos webinars. Tá? Eu acho que o webinar sobre instalação vai ser muito, muito interessante, especialmente para quem queira trabalhar nesse mercado, que tem muito, muito futuro. Obrigado, pessoal, e até a próxima.